Boa noite, pessoal. Hoje é a nossa segunda aula, né? Nós começamos efetivamente aqui o conteúdo de estatística, na nossa cadeira de estatística, né? A gente vai começar a aula do dia 15 de março de 22, né? Aula gravada para vocês, disponibilizada no Moodle, disponibilizada no canal de YouTube do professor, né? Assim como todos os arquivos, todo o material que o professor utiliza em aula, o professor disponibiliza para vocês no Moodle. Tá? Mais do que isso, vocês... hoje nós teremos uma lista de exercícios no final da aula, vou passar para vocês, provavelmente amanhã, uma tarefa. Né? Vocês podem entrar em contato com o professor pelo WhatsApp, principalmente, né? Quando começarem a fazer os exercícios, para tirar dúvida, gravar em áudio, tá? Disciplina boa é disciplina onde há uma interação entre professor e aluno, né? Onde há uma ótima relação de aprendizado entre professor e aluno. Bom, então eu vou começar, pessoal, a aula de hoje, a partir do capítulo 1 lá do Casimir. Né? Muita gente, quem é que comprou já o livro? Quem é que já tem o livro em casa? Eu comprei o ano passado e comprei de novo, que eu esqueci. Tá bom, Margarete. Ajuda, ainda né? Não, pô. Passa para um colega. Vanessa, conseguiu comprar? Eu comprei. Ana? Ainda não. Raquel? Tô esperando Vou meu pegar cartão virar. contigo, Margarete. A Vitória? Tá bom, vou guardar pra ti. Tá bom. Tá, então vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho de estatística. Tá? Se der para comprar, já falei. Quem quiser, professor, não tem dinheiro, não consegui, vem no particular, fala com o professor dá uma cópia, empresta uma cópia, ok? Eu acho que eu estou procurando, se eu achar mais uma cópia, eu posso emprestar até 2 cópias para vocês, tá? Então, eu quero que todos vocês aprendam. Mais do que isso, nós tivemos reunião de colegiado no sexta-feira passada e foi discutida a questão da biblioteca. A professora Jaciane falou muito bem, né? Que está tudo em caixa, né? Novamente, aí entra o mutirão, né? Vamos organizar isso, pelo amor de Deus, vamos tirar esse livro das caixas, vamos organizar minimamente a biblioteca para que vocês tenham acesso aos livros, né? Só de Casimir, só desse livro tem mais de 12, 13 cópias na biblioteca, né? De graça, versões atualizadas, né? As últimas edições, ou seja, a gente tem que um ajudar o outro para as coisas acontecerem. Bom, então eu estou aqui na página, para quem quiser saber, eu estou no capítulo 1, tá? Ali, o que fala o capítulo 1 do livro? O capítulo 1 fala questões teóricas, né? Por exemplo, o que é estatística descritiva e o que é estatística inferencial, né? A maior parte da estatística que a gente vai ser é estatística descritiva, tá? Vocês estão olhando aqui, por exemplo, a gente está olhando um gráfico. O que diz o gráfico ali, pessoal? Número de calçado e frequência absoluta, é isso? Exatamente. Então, vamos lá. Tá? O número do calçado, tá? Quem é que calça 35 aqui na nossa turma? Eu calço 35, a Maura, professor. Opa! Pezinho de Cinderela, hein, Maura? Mais alguém calça 35 aqui na turma? Eu. Quem é eu? Não estou enxergando. Raquel. Raquel, tem mais alguma pessoa que calça 35? Me ajudem no chat aí que eu já coloco. Alguém colocou mais alguém ou não? Ou ficou em 2 só? Quem puder me ajudar no chat aqui, que eu não estou enxergando o chat. Não Mais falaram alguém? nada, professor. Então ficou 2, né? 2,35 aqui no chat. Vou botar 2 aqui, ok? Ok, 2. 36, alguém? Eu, Margarete. Quem? Margarete. Uma. Mais alguém? Alexandra. Mais alguém? Ana Paula. Mais alguém? Sara. Mais alguém?
Então ficou 4, né? Mais a 4. Andressa que falou no chat agora. Ah, Andressa? Isso, ela falou no chat, eu. 5. Ih, meu Deus do céu, tem muito pé 36 aqui. Pé 37, alguém com pé 37? Eu, professora Carol. A Carol. Mais alguém além da Carol? Eu, Letícia. Letícia? Mais alguém com pé 37? Eu, a outra Ana Paula. A outra Ana Paula. Mais alguém com 37? A Victoria falou no chat. Então ficou 4. Se tiver mais gente, fala. 38. Eu, Vanessa. Vanessa, 38. Mais alguém, 38? A outra Vanessa. Vanessa com 38. Perfeito. Ótimo. 39. Agora já está chegando mais para os guris que para as gurias. Alguém com 39? Ninguém com 39? 0. Eu, professor. Quem? Eu, João Rafael. Eu quem, cara pálida? João Rafael, professor. O Rafael, 39. Ok. 40, alguém? Eu, professor. Jaime. Oi, como é o nome? Jaime. O Jaime, 40? Isso. Mais algum 40? Não. Então tá. 41. Alguém com 41 na turma? O Emerson no chat. Quem é que colocou no chat aqui? O Emerson. Só o Emerson. Mais alguém 41? Só o Emerson 41. 42, alguém? Ninguém com 42? Quantos alunos nós temos na sala? 24. Tá faltando gente, hein? Pode ser que tenha menos do que 35? Pode ser que tem alguém com menos que 35, só por curiosidade. Sim, 34, Bárbara. Meu Deus do céu. Me esqueci do 34. Tá, Bárbara, posso te botar com 35? Ou tu fica Pode chateado? Nós vamos não perder tempo. Então vamos botar com 35 a Bárbara. Mais alguém com menos de 35? Não? 42. Alguém com 42? O professor é 42,5, tá? Mas eu vou botar 42, tá? Ricardo, 42. Nós temos quanta gente aqui na sala? Nós temos 20 e tantos na sala. Só tem 17 que informaram. Não sei se faltou gente aqui que não informou. Ou, de repente, tem acima de 43 também. Pode ser, acima 43 tem alguém? Alguém aí com 43, 44? 44? Acho difícil. Acima de 44 é muito grande o pé. O Emerson já falou? A gente já botou o Emerson? Tá faltando gente. Bem, não tem problema. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o número de calçado, tem 17. Concordam que tem 17? Pessoas que aqui na sala, tem mais gente na sala, mas quem informou o número do pé, 17, ok? 17. Ah, aqui deu 18. Ah, aqui tá errado. 18 pessoas, tá? Eu vou perguntar para vocês. Isso aqui é uma frequência, né? Nós temos o seguinte, quem é a moda aqui? Você lembra que a gente falou da moda? Qual é o número de calçado mais frequente? 36. Daria para fazer uma média aqui? Uma média, sim. Daria, né? Daria para fazer a média, daria para fazer a mediana, mas isso a gente vai fazer depois, tá? O que a gente está fazendo, na verdade, é estatística descritiva, tá? Nós, na verdade, estamos apresentando, descrevendo, descritiva, descrever, né? Dados numéricos. Então, qual é a informação que a gente está pesquisando? O tamanho, né? O sapato aí o tamanho, né? O número
que cada aluno de estatística calça. E a partir daí, a gente fez uma análise descritiva, chamada estatística descritiva, né? Quando vocês botam lá na metodologia da pesquisa, estatística descritiva, é isso. Vocês estão descrevendo um fenômeno, tá? O que a gente percebe aqui? Que a turma, né, a maior parte da turma ali tem calça entre 35 e 38, né? A maior parte aí dos 18 da turma, 8, 12, 14 calçam entre 35 e 38. Apenas 4 calçam acima disso. Claro, mas tem uma explicação? Tem, né? A maior parte das são meninas, as meninas em geral têm um pé menor que o dos guris. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma estatística descritiva. Nós estamos descrevendo um fenômeno. Tá? Nós estamos descrevendo um fenômeno. E esse fenômeno mostra o quê? Mostra que a maior frequência, né, o maior número de... o calçado que mais é usado, né, o tamanho de calçado que é mais usado, é o número 36. Tudo bem até aqui? Entenderam o que é essa tal de estatística descritiva? Tá? Então, aqui o livro, por exemplo, fala o seguinte. Ó. Tem vários processos, né, que tu pode desenhar em gráficos de barras ou gráficos de linhas. Por exemplo, quando a gente tiver a primeira prova de estatística, eu posso desenhar um polígono de frequência, o que vocês estão vendo aí é um polígono, tá, de frequência, tá? Aí na tela, tá? Mas eu poderia desenhar também, por exemplo, um gráfico de barra. Ó. Vamos ver se a gente consegue desenhar um gráfico de barra. Pega aqui, ó, seleciona, bota aqui inserir, colunas, ó, gráfico de barra, aqui a gente vai conseguir desenhar um gráfico de barra. Vamos ver se sai. Ó, saiu um gráfico de barra, mas não saiu legal. Por quê? Saiu legal porque tem 2 colunas aqui, não é exatamente isso. Então vamos pegar aqui, ó. Acho que seria o ideal pegar aqui, ó. Inserir, gráfico, colunas, gráfico de barra. Pronto, ó, aqui tu tem também, em vez de tu ter no formato de polígono, de frequência, nós temos o quê? Nós temos um gráfico de barras. Agora deu uma trancada aqui no computador. Só um pouquinho. Então, a estatística descritiva nada mais é do que uma descrição de dados numéricos. Parou, né? Caiu a apresentação. Vou de novo aqui. Vou botar de novo a apresentação. Porque caiu o arquivo. Infelizmente, caiu o arquivo. Eu vou abrir de novo aqui. Só um pouquinho. Abrir aqui. Depois compartilho com vocês. Alguma dúvida desse conceito de estatística descritiva? Sim ou não? Não. Da minha parte, não. Tá. Outra estatística que é muito importante é a chamada estatística inferencial. Né? A gente viu esse exemplo que o professor mostrou para vocês de estatística descritiva. Né? Mas a gente podia também ver a estatística inferencial. Vejamos. Eu vou compartilhar aqui de novo. Acho que já abriu o arquivo. Vamos lá compartilhar com vocês. Tá compartilhando com vocês de novo. Então, aqui a estatística descritiva, que a gente está vendo. Ó, vou pegar de novo aqui e vou tentar fazer um gráfico de barra. Inserir, coluna, pá, pronto, saiu aqui o gráfico de barra, tá? Embaixo saiu o gráfico de barra. Então, mesmos dados, né? Nós temos aí um gráfico de barra, né? Teria que arrumar ele, botar aqui, formatar ele, mas nos mostra justamente a frequência, né? A frequência maior é o número do calçado 36.
6. As duas coisas, tanto o polígono de frequência quanto o gráfico de barras, eles é uma representação gráfica de dados numéricos. Bom, isso é estatística descritiva, tá? Que a gente está vendo. Mas existe também a estatística, estatística que a gente viu agora, descritiva. Existe a estatística inferencial. Bom, essa é um pouquinho mais complicada. Realmente ela é um pouquinho mais complicada. Por que ela é um pouquinho mais complicada? Porque ela faz inferências. O que é fazer inferências, né? Fazer inferências é, a partir de um subconjunto, de um número menor de elementos, projetar as características de uma população. Por exemplo, tá? Vamos supor, quantos alunos de administração nós temos na UERGS? Quantos vocês acham que tem na UERGS? Quem me responde? 100 alunos. Deve ter em torno de 200, né, Maura? Por aí, né? Eu acho que em torno de 250, professor. 250. Eu te pergunto, daria para pegar esse universo de pessoas, tá? Daria para pegar esse universo de pessoas e perguntar para cada uma delas o tamanho do seu pé? Sim ou não? É possível. É bem possível, né, pessoal? É bem possível fazer isso, né? Ou seja, poderia pegar lá, fazer uma pesquisa, né? Ir de pessoa em pessoa, de sala em sala, né? Procurar cada pessoa, perguntar lá, e a pessoa colocar, o meu pé é 34, o meu é 36, o meu é 43, 45. Se eu pegasse essas 250 informações no formato de gráfico, tá? Que vocês estão vendo aí na tela, né? Um polígono de frequência, um diagrama e colocasse todos esses dados na tabela, tá? Como eu botei aqui para a turma de estatística. Eu poderia fazer isso, o mesmo que eu fiz aí para a turma de estatística, eu poderia fazer para todos os alunos do curso de administração, sim ou não? Eu acho que sim. Tu acha ou tu tem certeza? Não tenho certeza, professor. Por que tu não tem certeza, Maura? Se bem que se coletar os dados, é só colocar na planilha a mesma quantidade de 5 pessoas, eu posso fazer para 250. Exatamente. Possível é, Maura, Lisiane, Vitória, Margarete. Possível é, pessoal. Só tem um detalhe. Seria muito trabalhoso, concordam ou não? Ir de sala em sala, pegar cada aluno, teria um custo muito grande. Tá? Seria muito dispendioso. Bom, e aí? Se eu fizesse isso, eu pegaria uma amostra, eu pegaria o universo da população? Uma amostra. Opa, se eu pegasse os 250 alunos de administração, eu estaria trabalhando com uma amostra ou eu estaria trabalhando com a população? Ah, tá, com a população. Com a população. Eu não estaria trabalhando com uma amostra. Aliás, aqui eu estou trabalhando com uma amostra ou com a população? Amostra. Não, Vanessa, eu também estou trabalhando com a população, porque eu não estou pesquisando os pés da turma de administração. Mas é uma parte, não é, prof? Oi? Mas é uma parte, não é? Eu não perguntei para todos? Ah, tá, entendi. Todos? Eu imagino aí, que esse... Ricardo, Oi? Aí eu concordo com a Vanessa, nem todos estão em aula. Então, eu acho que tu fez a pergunta para o pessoal que está em aula, que seria 20. Aí, só que tu tem 43 alunos, isso?
Tá? Não Tá seria bom? para toda a população. Entendi, então vou reformular. Eu peguei a população de estatística presente na sala de aula. Pode ser agora? Agora sim. Tá. Mas o mais importante é o seguinte, então, os 250 alunos de administração é a população. Mas todo mundo concorda que seria muito trabalhoso, né? Pegar dados de 250 alunos. Tá? Por exemplo, a idade, o tamanho do pé, a cor do cabelo, a cor da pele, sei lá qual é a outra, se é masculino ou feminino, outro, né? Se é, deixa eu ver, me ajudem aí, se é a altura, o peso, o que a gente podia pegar mais de característica, a cor dos olhos, puxa, tanta coisa que a gente podia pegar, né? Uma série de informações. Para identificar o perfil. É mais homem, mais mulher, é mais alto, mais baixo, é mais claro, é mais escuro, sei lá. Poderia fazer pegar um monte de informação. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe aí. A coleta de informações é uma coisa cara. Tá? Se a gente pegasse dos 250 todas essas informações, daria um trabalho muito grande, tá? E nós estaríamos pegando dados de um universo, de toda a população, de todo o curso, de todos os alunos do curso de administração. Bom, e aí? Se a gente fizer isso, a gente está fazendo estatística descritiva. Nós estamos descrevendo o perfil dos alunos de administração. Os alunos, em geral, a maioria são mulheres, a maioria tem uma altura de, sei lá, acima de 1,60, a maioria tem olhos escuros, a maioria, sei lá, que mais, pesa tanto, pesa para mais, para menos, assim por diante, ok? Ou seja, eu poderia fazer uma descrição numérica e depois transformar esses números em gráficos, em polígonos de frequências, em gráficos de linhas, em gráfico de barras, em gráficos em formato de pizza ou torta. Ou seja, eu podia fazer uma análise descritiva. Isso é descrição, quando eu pego toda a população. Só que muitas vezes é muito caro, é muito trabalhoso, é muito oneroso tu pegar toda a população. O que acontece? Em vez de pegar a população, o que faz o pesquisador? O que faz o estatístico? Alguém sabe? Pega uma amostra. Seleciona uma amostra. Exatamente. Seleciona uma amostra. Tá? Claro que esse processo de seleção da amostra tem que ser muito bem feito, porque a amostra tem que representar as características da população. Então, do universo de 250 alunos de administração, vamos supor que tu pegue uma amostra de 15 alunos, aleatória, né? Uma amostra aleatória, 15, 20 alunos, né? Sei lá, como é que tu faz? Sorteio, por exemplo, uma seleção aleatória, tu bota 250 bolinhas, aí tu bota a Sara, a Lisiane, a Maura, sei lá, o Jorge, todos os alunos possíveis que tem lá, tu pega lá no cadastro e seleciona aleatória, calcula o tamanho ideal da amostra, tá? Primeira coisa, né? Tem como calcular isso. E daí seleciona 15 pessoas aleatoriamente no saquinho, tira uma bolinha, aí tu vai ver. Selecionada foi a Sara, selecionada foi tal, fulano, ciclano, assim por diante. E a partir daí, essa amostra vai representar as características da população. Ou seja, eu estou fazendo inferência estatística. Eu estou fazendo estatística inferencial. Eu estou
inferindo, a partir da amostra, as características da população. Pesquisa eleitoral, pessoal, nada mais é do que inferência. Quando se faz lá, seleciona do universo, sei lá, de 100 milhões de eleitores, 3.500 eleitores, isso faz a pesquisa, eu peguei uma amostra. E essa amostra vai tentar representar o que a população pensa, em quem que ela vai votar. Votar no candidato A, no candidato B, no candidato C. Eu estou fazendo inferência. É diferente da descrição. Quando ocorrem as eleições, lá no dia das eleições, aí não. Aí eu vou ter o resultado do universo, da população de eleitores, né, do Brasil, que vai votar no candidato A, B, C ou D. Entenderam a diferença entre estatística inferencial e estatística descritiva? Sim ou não? Perguntas. Sim. Ficou claro? Eu entendi. Ficou bem claro? Então, vocês agora já sabem uma coisa fundamental. O que é estatística descritiva e o que é estatística inferencial? A primeira área, praticamente os 8 primeiros encontros, tá? Vai ser estatística descritiva. Nós vamos descrever os números, tá? Depois, lá na frente, sim, quando a gente for calcular a amostra, quando a gente for fazer intervalo de confiança, aí sim, aí a gente entra em estatística inferencial. Aí nós vamos inferir sobre, a partir de uma amostra, os dados da população, as características da população. Vou fazer uma pergunta para vocês. O censo, que ocorre de 10 em 10 anos, ele trabalha com dados populacionais ou dados amostrais? Populacionais? Então, o censo faz inferência ou não? Não. Não. Ele vai de porta em porta e pergunta, né? Foi. Ele vai de casa em casa, né, Vanessa? E perguntar quantos, sei lá, tem carro ou não, tem televisão ou não, tem celular ou não, tem quantos cômodos a casa tem, quantas pessoas moram na habitação, ok? O censo não faz inferência. Por isso que ele só ocorre de 10 em 10 anos. Ele é caríssimo, é bilhões e bilhões de reais para fazer um censo. Que ele pega toda a população. Ele pega toda a população. Já ouviram falar da PNAD? Não. Uma boa dica, um bom programa para o final de semana é dar uma navegada no site do IBGE. PNAD é Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio. Eu acho que é anual, PNAD. O nome já diz, pessoal. Ela é anual, a periodicidade é menor, né, do que o censo, que ocorre de 10 em 10 anos, né? E o nome já diz, é por amostragem, né? Mas é claro, né, tu não vai fazer censo de ano em ano, né? Primeiro porque a população não muda tão rapidamente as suas características, certo? E segundo, talvez até mais importante, o custo de fazer um censo anual é absurdamente alto. Entenderam? Ficou claro? Sim. Sim. Tudo tranquilo até aqui? Sim. Okay. Sim. Prof, eu tenho uma pergunta, mas é uma dúvida bem lá do início. Não sei se tem problema ou se você quer continuar. Pode perguntar, pode ser. Tá, eu tava tentando fazer a média dos calçados, tá? Eu não sei se é assim, ó. Tomo ali todos os números do calçado e divido pela quantidade de números, que são 8, ou eu divido pela quantidade de alunos, que são 18. Vai dividir pela quantidade de alunos, né? 18, né? De alunos, tá. Tá? Era essa a minha dúvida.
vamos continuando aqui, tá? Depois a gente vai ver, quando a gente trabalhar, a gente vai ver um exemplo direitinho desse com média, tá? Bom, continuando no capítulo 1, tá? Eu já estou agora, virei a página, estou na página 2, eu estou, né, mostrando para vocês outro conceito muito importante que fala o capítulo 1, é variáveis discretas e variáveis contínuas. Eu pergunto para vocês sabem qual é a diferença entre variáveis discretas e variáveis contínuas? Não. Tá, vamos lá. Eu pergunto, a gente olhando ali para o gráfico, o número dos calçados aumentam do 35 para o 36, do 36 para o 37, 37 por 38, assim por diante. Nesse caso, eu estou trabalhando com variáveis discretas. Variáveis discretas na estatística são geralmente expressas por números inteiros. Eu não estou trabalhando com números inteiros, sim ou não? Sim. Então, toda vez que eu trabalho com números inteiros, por exemplo, o número de peças defeituosas, eu trabalho com variáveis discretas ou variáveis contínuas? Discretas. Tá? O número de eleitores com mais de 60 anos. Discretas. Discretas, né? O número de... vamos pensar outro, me ajudem. Número de... Filhos. Filhos, boa. Número de filhos de cada família. Discreto também, não vai ter 1,5, né, Alexandra? Exatamente. Perfeito. Então tá, isso é variável discreta. Já a variável contínua é aquela variável que pode ter o número fracionado dentro de um intervalo especificado de valores. Por exemplo, se ao invés de eu colocasse, de colocar aqui a tabela com o número o pé, o tamanho do pé de cada um, se a gente colocasse o peso, eu não poderia ter número fracionado? Sim ou não? Sim. Ah, o fulano A pesa 54.800. Fulano B pesa 63.200. Fulano C pesa 45.500. E por aí vai. Eu não teria números fracionados nesse caso? Sim. Tá? Então, há algumas situações, por exemplo, se eu fosse... quando a gente pega um saco, tá, de arroz, todos aqueles sacos pesam exatamente igual? O que vocês acham? Não. Não, né? Uns vão pesar 1,50 kg. Né? Tem um limite de variação que é permitido, né? Então, um vai pesar 1,20 kg, outro vai pesar 980 gramas, 995. Não tem números fracionários. Toda vez que eu trabalho com números fracionários, eu tenho um intervalo de valores infinitos. Tem um intervalo de valores infinitos. Tá? Aquilo que eu já disse para vocês, vou repetir de novo. Quantos números existem entre 1 e 2? Infinito. Oi? Quantos números existem entre 1 e 2? Quem me responde essa? Pode responder pelo chat. Infinito. Infinitos números. Infinitos números. Né? É incalculável o número de que eu posso ter entre 1 e 2. Eu posso fracionar aí infinitas vezes. Eu vou morrer fracionando e não vou chegar
ao total de números entre 1 e 2. Tá? Então, quando eu trabalho com variáveis contínuas, eu trabalho com valores fracionários. Tá? Quando eu trabalho com variáveis discretas, eu trabalho com valores inteiros, com números inteiros. Então, é uma coisa importante, né? Quando a gente trabalha com... que tipo de variável eu vou utilizar na minha pesquisa? Que tipo de variável eu vou fazer uma análise? Vou fazer com análise com variáveis discretas ou eu vou fazer análise com variáveis contínuas? Ficou claro isso? Posso avançar? Sim. Ótimo. Tá? Eu peço para vocês que anotem aqui, tá? Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder se é variável contínua ou discreta, tá? Peso do conteúdo de um pacote de cereais é contínua ou discreta? Contínuo. Todo mundo concorda? Alguém discorda? Sim. Diâmetro de uma... Tá, mas peraí, contínua porque a pessoa deu uma mordida, então. Oi? Contínua porque uma pessoa deu uma mordida, então. Não necessariamente. Não entendi, Vanessa, não ficou claro para mim. Não, eu perguntei contínua porque a pessoa deu uma mordida, porque dentro do pacote vem ali um número certinho. Não vem, mas tu acha que é certo? Mas é. Entra que nem o exemplo da outra. Entra que nem o exemplo da outra. Não, pode não ser uma mordida. Vocês já viram como é que é o processo de ensacamento? Não. É automático. Tu acha que vai ser exatamente todos os pacotes? Uma máquina que faz. Vai colocar exatamente a quantidade igual em todos os pacotes, Vanessa? Tá, entendi. Entendeu? Tá, vou dar outro exemplo. Número de artigos defeituosos produzidos numa linha de montagem. Contínuo ou discreto? Contínuo. Discreto. Todo mundo concorda? Eu concordo, porque não vai normalmente dar 1,5, né? Ou vai dar 1,5. Número de pessoas que recebem seguro-desemprego. Discreto. Discreto. Tá? Então, entenderam a diferença entre discreto e contínuo? Tá claro para vocês? Não. Oi? Não? Quem é que falou Não, não? a Letícia. Fala, Letícia. Qual é a dúvida? O senhor pode repetir, por favor? Tudo? Não, só o conceito de contínuo e não. Os valores contínuos, as variáveis contínuas, Letícia, são as variáveis fracionadas. São aquilo que eu posso fracionar, posso transformar, por exemplo, em valores não inteiros. Então, por exemplo, o que eu falei ali? O conteúdo de um pacote de cereais, ele não é 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Eu posso fracionar, ele pode ser 1 quilo e 10 gramas, 1 quilo e 980 gramas, 990 gramas. Ou seja, há situações em que tu consegue fracionar um determinado evento, né? um determinado fenômeno. Quando eu trabalho com valores fracionados, eu estou trabalhando com variáveis contínuas. Quando eu estou trabalhando com valores, números, variáveis inteiras, eu estou trabalhando com variáveis discretas. Tá? Por que isso é importante? Porque a gente, quando for fazer uma pesquisa, quando for fazer um relatório, quando fazer um trabalho, a gente, puxa, que tipo de variável que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando, sei lá, vou pegar o salário dos funcionários da minha empresa, vou fazer um estudo sobre o salário dos funcionários da minha empresa. Eu pergunto, é variável contínua ou variável discreta nesse caso? Eu consigo fracionar os salários? Ou os salários são 1.000, 2.000, 3.000? Hein? Consegue fracionar. Exatamente, eu estou trabalhando com variável contínua.
Tá? Montante de vendas em cada filial da minha empresa, também variáveis contínuas, tá? Por exemplo, professor, Trabalha com grandes valores. Oi? um exemplo assim, ó, tu não vai poder comprar um carro fracionado, tu compra o carro inteiro. Né? A pergunta é assim, ó, vamos supor que tu trabalhe, tá, na General Motors, tá, Margarete? E tu vai fazer um estudo sobre a evolução das vendas de veículos da General Motors. Tu está trabalhando com variáveis discretas. Sim. Entendido? Sim, entendi. É nesse sentido. Tá explicado, Letícia? Sim, obrigada, professor. Nada. Tá. Eu vou perguntar para vocês, eu preciso falar sobre arredondamento de dados ou todo mundo sabe arredondar dados? Normalmente, a partir de 1,6 tu arredonda, né? Aqui, ó, vou dar um exemplo para você. Tá? Vou falar rapidinho, porque isso aqui não é exatamente a matéria, mas tudo bem, já que a gente está aqui, e a última ali, ó, vou colocar aqui. Vamos ver se eu acho. Ó, tá? Vou colocar aqui, ó, 1,55555, tá? Se eu arredondasse para 2 casas, ficaria como? 1,56. Vamos ver? Vamos ver se o computador faz automático ali. Ó, nem precisa, tá aqui, ó. Tô aqui, ó. Estão vendo o mouse do professor? Sim. Sim. Eu tô arredondando para 2 casas. Aliás, Ele está acrescentando zeros. ó. Fechou ou não fechou? Fechou. Ah, e se eu fosse arredondar para 3 casas, como é que ficaria? 1,55555. Quem é que me responde? 1,556. Vamos ver? Fechou. Tá? Agora vamos botar outro número aqui, ó. 2,87654. Se eu arredondar para 3 casas, fica como? Quem é que responde? Para 3 casas? 3 casas. 2,877. Todo mundo concorda? Aqui. Vou voltar aqui. Se eu arredondar para 2 casas agora. 288? Exatamente. E se eu arredondar para 4 casas? 28765. Tudo bem. Alguma dúvida quanto a arredondamento? Então, quando eu disser na prova, arredondem para 3 casas, todo mundo sabe arredondar? Tá, esse último que a Letícia estava falando vai ficar 2,87, isso? Qual é? Quantas casas? 2 e 3, que eu não peguei ele. Vamos lá, 2 casas. 2 casas vai ficar 2,88. Tá. 3 casas, 2,877. E nenhuma casa, quanto é que fica? 3. 3. Olha, quer ver que é 3? Pronto, 3. Tá claro arredondamento? Não falo mais em arredondamento. Tá bem? Não falo mais em arredondamento. Então, vamos lá. Agora, vamos para o capítulo 2. Tá? Eu vou interromper isso aqui. E vou começar o capítulo. Vou abrir outro arquivo, que eu já preparei para vocês, para a aula de hoje. E vamos trabalhar já o capítulo 2. Professor. Tudo bem até aqui, não está muito corrido, nada. Professor. Fala, guria. O senhor vai disponibilizar algum material, além da consulta ao livro, sobre esse primeiro capítulo? Algum PPT? Assim, eu tenho uma infinidade de materiais. Só que estatística, eu tenho muito cuidado de passar muito material. Por quê?
E aí o aluno começa a ficar perdido, olha para um, olha, ah, meu Deus, tem muita matéria, é tudo a mesma coisa. É tudo exatamente a mesma coisa. Agora, se vocês querem que eu disponibilize mais coisas, já está ali no Moodle, professor, bota mais coisas, a gente quer ver mais, não tem problema nenhum. Não digo mais coisa, professor, eu digo que alguns colegas, e me incluo neles, ainda não adquiriram o livro. E a gente depende dessa aquisição para poder ter o conteúdo do primeiro capítulo. Até isso acontecer... Bom, mas aí que eu digo para vocês, o que vocês podem fazer, tá? Puxa, será que não tem uma viva alma aí entre vocês se reunirem para digitalizar o capítulo 1 e o 2 para vocês terem acesso a ele? E bota no WhatsApp, no grupo? Eu comprei o livro e posso tentar fazer agora assim que chegar. Nem que seja tentar tirar umas fotos. O capítulo 1, outro faz o capítulo 2 e manda por e-mail. Tirar umas fotos bem claras, assim, sim, depende também do estado que o livro chegar. Já ajuda pra caramba, entendeu? Tira foto e manda por e-mail. Eu faço o capítulo 1, tu faz o capítulo 2, capítulo 1 dá 6 páginas, o capítulo 2 dá mais 7, 8. Pronto, já tem material, enquanto não chega o livro. Tá bem assim ou não? Sim. Sim. Tá? Então vamos lá. Vocês se ajudando um por outro. Então, o capítulo 2 começa falando em distribuição de frequência, tá? Aqui tem um dado interessante. A gente vai trabalhar com 2 tipos de dados, tá? Quando a gente fala em distribuição de frequência. A gente vai trabalhar com dados agrupados e dados não agrupados. Dados agrupados e dados não agrupados. O que é dados agrupados e dados não agrupados? Tá? Dados agrupados é quando a gente agrupa um conjunto de pessoas em um determinado intervalo de valores, em um determinado intervalo de números. Tá? Eu vou, por exemplo, aqui, vou botar aqui. A gente estava vendo sapatos, não estava? Sim. Estava vendo sapatos? Depois a gente vai voltar para esse exemplo aqui em cima que está pronto, que o professor preparou para vocês. Mas vamos lá, só para vocês entenderem. Sapatos. 34 a 36. Quantas pessoas tinham de 34 a 36? Lá no nosso exemplo. 8. 8. Mas todo mundo era 34? Todo mundo era 36? Todo mundo era 35? Não. Tinha gente com 34, que inclusive eu nem coloquei. Tinha gente com 35 e tinha gente com 36. Concordam ou não? Sim. Ou seja, eu estou trabalhando 8, né? Com dados agrupados. Depois, 37 a 39. Supor. Quantos tinham de 37 a 39? Se lembra ou não? 7. Alguém anotou? 7. 7? Todo mundo é 35? 37? Não. Todo mundo é 38? Não. Todo mundo é 39? Não. Mas se eu somar todos aqueles que têm entre 37 e 39, eu vou ter 7 pessoas. Depois, 40 a 42. 3. 3. E assim vai. Eu agrupei os dados aí ou não? Sim ou não? Sim. E antes eu estava com dados agrupados ou não agrupados? Não, tá. Aquela primeira tabela. Oi? Não agrupados. Entenderam a diferença, então, entre dados agrupados e não agrupados? Isso é muito importante. Entenderam a diferença ou não? Sim. Sim? Tá ótimo. Se entenderam, ótimo. Ótimo. Tá?
Então vamos lá. Então vamos fazer uma historinha aqui. Quem é que trabalha aqui numa empresa grande com 100 funcionários? Alguém trabalha aí? Sim. Quem é o nome? Sara. Trabalha onde, Sara? No Ebanks. Ui, gente chique, hein? Puxa. Gente chique é outra coisa, gente fina é outra coisa. Tá. Vamos fazer o seguinte, ó, vou mudar isso aqui. Já que é um lugar chique, eu vou mudar o valor, tá? Por que isso aqui está ao mês, pessoal? Alguém sabe? E o livro é traduzido dos Estados Unidos, ok? E lá os caras ganham por mês. Por semana, tu quis dizer? Desculpa, por semana. Tá? Aqui tá errado. 1.599. Tá? Aliás, eu estava vendo, estava pesquisando, sabe quanto é que uma loja... Alguém trabalha em loja aqui? Sim ou não? Não. Quanto é que uma loja na Flórida, estava vendo uma reportagem, uma loja na Flórida está pagando por hora? Por um funcionário recém-contratado? $20 por hora. Quanto é que vocês acham? Oi? Eu acho que $20 por hora. Não. Os fast food pagam muito, $14. $10. Quanto é que dá 10? Se tu trabalhar 8 horas, tu ganha quanto por dia? Em real ou em dólar? Dólar, né? Primeiro vamos em dólar. Por dia, tu ganha quanto? $80? Semana? Semana de 5 dias, $400. Por mês? $1.600. Multiplica aí por dólar comercial, mais ou menos 5,20. Tá? Quanto é que dá? 8 mil? E alguma coisa? 8 mil e mais alguma coisa, não é isso? É isso aí. Não é pouco, né? Por uma recém-contratada atendente de loja, muitas vezes a pessoa recolhe lá os cabides, faz esse tipo de serviço. Entenderam? Não é pouca coisa, né? No Brasil, para receber isso, tem que ser mais ou menos o que eu ganho aqui na UERGS, como professor. Um pouquinho mais eu ganho. Mas é isso que eu ganho. Para te ver como é que é a diferença salarial, né, pessoal? Tá. Tudo bem. Mas também o custo de vida é maior lá, né, prof? Porque o custo de vida lá é maior. Sim. Querendo ou não, lá a gente pode... Depende da coisa. Saúde, depende, né? Da coisa. Por exemplo, equipamento eletrônico é bem mais barato lá, né? O que é mais caro é alimento. Alimento é mais caro lá. Tá? E saúde, né, prof? Oi? Saúde também, né? Saúde, eles têm plano de saúde, né? Aqui é gratuito. Gratuito em aspas, né? Porque a gente paga um monte de imposto, né? Mas lá tem gasolina, é mais barata. Lá, o que mais é mais barato? Equipamento eletrônico é mais barato. Carro é muito mais barato. Muito mais barato lá. Mas, em compensação, caro. Alimento é mais caro. Qual é a outra coisa? Saúde, né? Isso aí é mais caro lá, sem dúvida. Tá. Ok? Tudo bem até aqui? Então, vamos supor que eu queira fazer uma pesquisa sobre salário da minha empresa. Né? Vamos supor que o meu chefe lá, eu sou administrador da empresa, e meu chefe disse, olha, eu quero fazer um estudo aí, quero ver como é que é a situação dos nossos salários aqui na empresa. Ok? E aí tu vai lá, na ficha lá, no computador, e verifica o quê? Que
a empresa tem quantos funcionários? Olhando para a tabela aí. Quantos funcionários a empresa tem? 100. 100 funcionários, tá? Bom, e aí o que tu dividiu? Tu dividiu esses 100 funcionários em grupos. Concordam ou não? Sim. Quantos grupos tu dividiu? 6. Todo mundo está enxergando isso? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a gente pode dizer que nós dividimos em 6 classes, em 6 grupos, em 6... áreas? Normalmente o termo mais correto, a tradução mais correta para o português seria classe. Tá? 6 classes, 6 grupos, 6 seções, tá? 6 divisões, assim por diante, ok? A gente vai usar a nomenclatura do livro, tá? Que seriam classes, tá? 6 classes salariais, tá? 6 faixas salariais, tá? Eu pergunto para vocês, com base na pesquisa que vocês estão fazendo aqui, vocês estão realizando aí para apresentar na reunião da empresa, qual é a faixa salarial que tem mais funcionários? 1.800 a 1.999. Por mês. Todo mundo concorda? Semanal, não seria? Não, por semana, desculpe, tá? Por semana. Aí aqui tem menos, é de 2.400 a 2.599 reais por semana. Ok? Opa, aqui eu já tenho uma questão interessante. Eu elaborei o quê? Eu elaborei uma frequência, uma distribuição de frequência. Tá? Bom, essa distribuição de frequência me mostra, né, em quais grupos tem mais funcionários, em quais das classes os funcionários mais estão representados. Nesse caso, é na classe 3, entre 1.800 e 1.999 salários por mês, por semana, desculpa, salário semanal. Tá? Então, o primeiro conceito importante é o conceito de frequência, frequência absoluta, tá? A frequência de salários semanais dos 100 operários da minha empresa. Ok? Bom, a partir daqui, posso calcular outros conceitos importantes. Olha aqui, ó, um conceito que é muito importante para a gente chegar a outras informações é o conceito de fronteira de classe. Tá? O que faz essa fronteira de classe? Ela tem, se a gente olhar ali as duas primeiras colunas, que eu estou mostrando para vocês, estou botando em verdinho bem clarinho, ó, eu pergunto, olhando essas duas colunas aqui num verde militar, ou verde até um pouquinho mais fraco, há um fechamento entre os intervalos. Por exemplo, o intervalo, a classe 1, o seu fechamento ocorre com qual expressão, com qual valor? 1.599. Tá. E a classe 2 inicia com quanto? 1.600. 1.600. Ou seja, não há uma diferença aqui entre 1.500. Não pode existir aí um salário de 1.599,5. Pode existir? Pode. Sim ou não? Sim. E aí eu colocaria na classe 1 ou na classe 2? O que vocês acham? Eu não teria claramente, não saberia com exatidão aonde colocar esse número. Se eu colocaria na classe 1 ou na classe 2. O que eu vou fazer para evitar esse problema? Eu vou
construir o que o livro chama de fronteira de classe, tá? Ou definido também como o valor mais próximo, tá? Então, o que tu tem? Tu cria fronteira de classe. Observe o seguinte, como é que eu faço, como é que eu construo essas fronteiras, professor? Simples, ó. Eu vou pegar aqui, ó, e diminuir, ó. Diminuir. Toda vez que eu tiver uma fronteira de classe inferior, eu vou diminuir 50 centavos nesse caso. Toda vez que eu tiver uma fronteira de classe superior, que é 1.599, na primeira classe eu tenho a fronteira de classe inferior, 1.400. A fronteira de classe superior, 1.599. Na segunda classe, eu tenho a fronteira de classe inferior e a fronteira de classe superior. Então, Então, o que eu vou fazer para achar essa fronteira de classe? Eu vou fazer uma regrinha básica, bem fácil, tá? E como é que é essa regrinha básica? Eu vou diminuir meio da classe inferior e vou somar meio na classe superior. Então, ó, o 1.400 virou 1.399,5. O 1.599 virou 1.599,5. O 1.600 virou 1.590, porque eu diminuí, que é fronteira inferior. E o 1.799 eu somei. Por que eu fiz isso? Por que eu transformei esses intervalos nesses aqui, ó, que eu estou vendo, ó, que eu estou mostrando para vocês. Eu vou botar numa cor mais chamante aqui. Vou botar aqui num... Ó, um cinza escuro. Porque agora eu não deixo nenhum número fora. Eu não deixo nenhum trabalhador fora de uma classe. Eu vou sempre conseguir colocar esse trabalhador numa classe. Aí vocês vão perguntar, professor, e se ele ganhar 1.599,51? Ele vai para a segunda classe. Se ele ganhar 1.599,50, ele vai para a primeira classe. Tá? Assim eu não deixo nenhum valor, nenhuma informação fora das classes. Entenderam ou não? Perguntas? Estou à disposição de vocês. Nenhuma dúvida? Posso continuar? Sim ou não? Sim. Ô, Ricardo, Fala. isso aí é sempre uma regra, tirar na inferior, tirar 50 e na superior colocar 50? Não, tu pode tirar mais ou tirar menos, desde que tu tire sempre a mesma coisa na inferior e na superior. Tá? Tu pode tirar mais ou pode tirar menos, mas desde que tu tire sempre a mesma coisa. Então, os aluguéis em Miami... Então eu posso tirar, por exemplo, eu posso tirar 60 centavos e colocar 60 centavos? Pode. Poderia fazer isso. Não é praxe, não é convenção, né? Mas poderia fazer sim. Contanto que seja o mesmo valor na inferior e na superior. Isso, para que mantenha o mesmo intervalo de classe. A mesma amplitude. Aí é que tá. A tua pergunta é excelente, Mauro. Só uma observação, tá? Realmente, Miami e Emerson são uma das cidades mais caras dos Estados Unidos. Bom, mas voltando aqui à questão que nos interessa, a Maura fez uma pergunta excelente. Repete a tua ideia, Maura. Se eu posso, eu tenho que tirar o mesmo valor, pode ser qualquer outro valor. Eu tenho que tirar o mesmo na inferior e na superior. É isso? Sim, porque olha aqui, eu vou te mostrar uma coisa. O que é importante é que a amplitude da classe permaneça a mesma. Vou dar um exemplo para ti. Qual é a amplitude da classe 1? Qual é o valor? Qual é a fronteira superior da classe 1? A superior é 1.599. E a inferior? 1.400. Qual é a diferença entre o maior e o menor?
valor possível na classe 1? 199? 199. Na classe 2, qual é a diferença maior possível entre um valor e outro? Ali pela tabela está sempre o mesmo valor, né? Sempre 199. Concordam ou não? Sim. Não. Agora eu vou para a fronteira de classe. O que eu fiz no momento que eu criei a fronteira de classe? Eu eliminei aquele intervalo que não existia, que podia existir um salário e eu não conseguia colocar, entenderam? Então, no momento que eu criei a fronteira de classe inferior, agora estou lá no cinza, tá? Cinza escuro. Eu pergunto, a amplitude da fronteira da classe 1 é diferente da amplitude da classe 2? Sim. É diferente? Qual é a amplitude da classe 1? É 1599,5 menos 1399,5. Qual é a amplitude? Ali, não seria 200, Ricardo? 200, né? Agora, qual é a amplitude da classe 2? 200 também. 1799,5 menos 1599,5. Quanto é que deu? Sim. A diferença é 200 também. Ou seja, eu mantive amplitudes iguais? Eu não estou com amplitudes iguais? Sim. Então, eu transformei limite de classe em fronteira de classe. Mas a amplitude entre as classes não permaneceu a mesma? Todas têm a mesma amplitude? Sim ou não? Se não entenderam, eu vou de novo. Oi? Sim, permaneceu a mesma. Da primeira até a última classe. Entenderam? Então, por que eu transformei limite de classe em fronteira de classe? Para não deixar nenhum número possível fora. Concordam que agora nenhum número possível vai ficar fora? Dessas 6 classes? Da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta e da sexta? Sim ou não? Sim. Tá? Na verdade, a gente trabalha muito mais com fronteira de classe que com limite de classe, tá? É importante isso. Mas por que eu coloquei o limite de classe? Por que eu já não coloquei direto fronteira de classe? Para mostrar como é que a gente chega à fronteira de classe, tá? Como é que a gente chega a esses valores. Então, o primeiro passo do pesquisador, do administrador, é pegar lá os dados. Vocês fizeram isso. E verificaram ali que os dados... 7 funcionários ganham entre 1.400 e 1.599. 20 funcionários ganham entre 1.600 e 1.799. 33 funcionários ganham entre 1.800 e 1.199. E assim por diante. Fizeram isso, é o primeiro passo. Mas daí é o seguinte, puxa, eu tenho que trabalhar agora com dados exatos. Eu vou começar a fazer uma análise descritiva desses dados. Eu tenho que trabalhar com uma metodologia, com um método. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar esse limite de classe em fronteira de classe. Foi o que a gente fez agora. Tá? Com a fronteira de classe, por exemplo, eu posso calcular o ponto médio, que é um ponto importante de cada classe. Como é que eu calculo o ponto médio de cada classe? Eu somo a fronteira inferior mais a fronteira superior de cada classe e divido por 2. Olha aqui, ó, vou botar aqui, ó. Todo mundo está olhando aqui o mouse do professor? Sim. Tá. O que eu fiz? Como é que eu cheguei a esse 1.499,5? Somando 1.399,5 mais 1.599,5 e dividindo por 2? Exatamente, dividindo por 2. Eu cheguei ao ponto médio de cada classe. Eu cheguei ao ponto médio de cada classe. Ah, professor, para que calculo o ponto médio? Porque depois, para calcular mediana, para calcular moda, eu tenho que ter o ponto médio. Tá?
É por isso que eu transformo o limite de classe em fronteira de classe. É por isso que eu calculo o ponto médio, porque lá na frente eu vou precisar dessas informações. Ou seja, eu estou moldando, eu estou ajustando meus dados para as fórmulas que vêm ali na frente, que vão necessitar do conceito de fronteira de classe, vão necessitar do conceito de ponto médio. Eu estou ajustando a minha tabela. Tudo bem até aqui? Entenderam? Dúvida, professor. Quando a gente vai calcular a amplitude, a gente vai usar com base na fronteira de classe ou nos limites de classe? Na fronteira de classe. Tá? Uma ótima pergunta. Boa, ótima, aliás, não boa não, porque tem diferença, né? Quem é que perguntou? Sara. A Sara. Excelente pergunta, Sara. Excelente. Tu percebeu já que a amplitude é diferente do limite e da fronteira, não é isso? Sim. Tu trabalha com o conceito de fronteira, tá? E aí tu vai ter, nesse caso específico, a amplitude entre classes, dentro de cada classe, é de R$200 por semana. Entendido? E essa amplitude é uniforme, é sempre a mesma, independente da classe. Tá claro? É claro. Posso continuar, pessoal? Posso continuar? Sim. Então vamos lá. Então já verificamos frequência, já verificamos fronteira de classe, já verificamos ponto médio. Agora nós vamos calcular a chamada frequência acumulada. O que é essa tal de frequência acumulada? Quem é que me responde? O que significa aquele número 27? É a soma da frequência atual, que seria 20 com a frequência anterior. Tá, mas como é que tu... É Vanessa? Alexandra, como é que tu explicaria na reunião de diretores esse 27? Alguém me perguntar, o que significa esse 27, Alexandra? Me explica aqui, faz favor, que eu sou publicitário. Não sei nada de número. Como é que tu, administradora, explicaria esse 27? Para ele. Poxa. Eu sou advogado da empresa, eu quero entender o que significa esse 27. Enfim, da fronteira de classe de 1799,5 a 1399,5 tem 27 pessoas que ganham. Todo mundo concorda com a Alexandra que essa é a melhor explicação? Sim. Poderia ser um acumulado, professor? Da classe 1 e a da classe 2? Agrupado, acumulado? Eu não escutei direito o que a Alexandra falou porque não estava bem claro, tá? Mas se ela disse isso aqui que eu vou falar agora, ela está certa. Que 27 funcionários da empresa ganham entre R$ 1.399,50 por semana e R$ 1.799,50 por semana. Foi isso que ela disse? Foi. Então, se ela disse... De certa forma, ao contrário, porque eu falei de 1.799,5 a 1.399, mas foi nesse sentido. Tudo bem. Então, se tu disse isso, perfeito. É isso aí. Né? Então, se o advogado chegasse para vocês, administradores, perguntar quantos funcionários ganham até, melhor dizendo, entre 1.399,50 e 2.399,50? 96. 96. Tá entendido o que é frequência acumulada? Alguma dúvida do que é frequência acumulada? Sim ou não? Perguntas. Não. Entendi. Entendido? Sim. Se vocês fizerem o exercício, saberão calcular a frequência acumulada? Então tá. Provavelmente o primeiro exercício vai ter dificuldade de fazer, mas aos poucos a gente vai pegando. Por que vai ter dificuldade? Não entendo. Por que a gente parte da ideia que para o senhor que trabalha com isso, que já tem
uma certa experiência, que tem conhecimento adquirido a longo prazo, é fácil. Para quem está conhecendo o conteúdo agora, a gente tem que se apropriar dele para poder exercitar. Tudo bem, mas a gente não pode partir da ideia de que estatística é um bicho de 7 cabeças. Não é, pessoal. Não estou falando que é bicho de 7 cabeças, só estou dizendo que num primeiro momento a gente vai ter um pouco de dificuldade, vai ter dúvidas que vão surgir depois e que vão ser sanadas ao longo que a gente comece a fazer os exercícios. Tá bem, fazer o quê? Tudo bem, é assim mesmo, tá bem? Vamos lá, então. Tomara que essas dúvidas sejam resolvidas, né? E serão resolvidas, com certeza. Tá. Frequência relativa agora. A gente calculou primeiro a frequência absoluta, tá? Lá, aqui, ó, tô calculando, ó, vou apresentar aqui para vocês. Isso aqui é frequência absoluta. Mostrando aqui para vocês. Roxo, tá? Depois nós calculamos a frequência acumulada. Todos nós já calculamos a frequência acumulada. E agora a gente pode calcular a frequência relativa. Bom, o que é tal de frequência relativa? É o percentual, né, de funcionários em cada classe. Qual é o total de funcionários que eu tenho? 100. Quantos funcionários eu tenho na primeira classe? 7. Então, como é que eu calculo a frequência relativa? Vou botar aqui a fórmula. Eu vou pegar o total de funcionários na primeira classe, que é 7, e vou dividir pelo total de funcionários da empresa, que é 100. E aí vou chegar à frequência relativa, que é 7 dividido por 100. Vai dar 0,07. Depois, para a segunda classe, mesma coisa. Vou pegar os 20 funcionários da segunda classe e vou dividir pelo total de funcionários, que é 100. 20 dividido por 100 vai dar 0,20. E assim sucessivamente. Necessariamente, obrigatoriamente, o que eu vou ter? Eu vou ter que ter a soma da frequência relativa igual a 1. Não pode dar mais nem menos do que 1. Por quê? Eu estou dividindo pelo total de funcionários. E se eu somar 7 mais 20, mais 33, mais 25, mais 11, mais 4, é igual a 100. Eu estou dividindo 7 por 100, 20 por 100, 33 por 100, 25 por 100, 11 por 100, assim por diante, 4 por 100. Ou seja, eu estou transformando essa frequência absoluta numa frequência relativa. Entenderam ou não? Perguntas? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, pessoal? No chat, querem falar? Podem falar pelo chat. Tudo tranquilo até aqui? Para mim tá tranquilo. O Emerson pediu para repetir a frequência relativa. Tá, tranquilo, sem problema. Emerson, vamos lá. O que é essa tal de frequência relativa? A frequência relativa eu obtenho a partir da divisão da frequência absoluta, esse aqui, ó, isso aqui é frequência absoluta, tá? Pelo total da frequência absoluta, tá? Então, como é que eu vou calcular aqui a frequência relativa dessa primeira classe? Vou pegar qual é o número de funcionários que ganham entre 1.399,5 e 1.599,5, 7 funcionários. Qual é o total de funcionários da empresa? 100. Então, como é que eu calculo a frequência relativa? 7 dividido por 100. Depois, para a segunda classe, qual é o total de funcionários que estão presentes na segunda classe? 20. Como é que eu vou dividir? 20 dividido por 100. E assim sucessivamente. E assim eu vou chegar à minha frequência relativa. Necessariamente, a soma das frequências relativas de cada classe tem que ser
igual a 1. Não pode ser nem mais, nem menos do que 1. Tá explicado, Emerson? Tá satisfeito com a explicação? Ô, professor. Fala, Mauro, estou à disposição. Fala. Se eu tivesse o número de funcionário 200 ali, eu colocaria 7 dividido por 200? Vamos lá. É assim? Boa pergunta. É assim que eu gosto. Isso é pergunta legal, inteligente, é pergunta de instigar as coisas. Então, vamos botar aqui. Em vez de ser 7, vamos botar que tenha 10 funcionários aqui, tá? Aqui 35. Aqui 66. Aqui 46. Aqui 17. 18. Eu estou contando só número por número. 19, tá? E aqui sobrou quanto? 24, é isso? Fechou, Maura? 200? Sim. Tá. E aí, como é que eu vou fazer? Vou dividir 10 por 200. Agora ficou 0,05. 35 por 200. 66 por 200. Entendeu? Entendi. E aquele valor de 1 ali sempre vai ser 1, então. Sim, sempre. Sempre. Por quê? Porque 1 é o somatório das frequências relativas. 1 é o somatório das frequências relativas. Tu está dividindo sempre por um número total, que é 200, é 300, é 400, é 100, é 1000, é 1 milhão, não interessa. Tá? Então, tu vai dividir. Se tu somar 10 mais 35, mais 66, mais 46, mais 19, mais 24, vai dar quanto? 200. Exatamente. Então, se tu divide 10 por 200, 35 por 200, 66 por 200, né, tu vai achar um percentual aqui, uma participação de cada classe. Se tu somar a participação de cada classe em relação ao total, ao número total de 200, vai dar sempre igual, exatamente igual a 1. Respondido? Respondido, professor. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Vocês estão bem? Estão tranquilos? Tá? Posso avançar? Sim, professor, posso só falar um negócio aqui. Tá. Continuando aqui, ó, terminando essa primeirinha tabela. Frequência relativa acumulada. Opa, o que é essa tal de frequência relativa acumulada? Agora, eu vou continuar com... Ó, o que eu vou fazer, ó? Deixa eu ver se eu vou dividir... Aliás, desculpe, não vou dividir nada, nem precisa dividir, é mais fácil ainda. Eu vou simplesmente somar as frequências relativas de cada classe. Tá? Então, vamos parar para pensar aqui. Tá? Vamos voltar aqui um pouquinho ainda. Quero voltar com vocês aqui. Eu pergunto, o que significa o 0,23? Quem é que me responde? O que significa o 0,23? Ó, estou botando o zero aqui, ó. O que significa esse 0,23? Se o advogado da empresa perguntar para vocês, o que vocês respondem para ele? O que vocês respondem? Vocês estão na reunião lá de diretores, né? Vocês estão apresentando o relatório, e aí tem advogado, tem publicitário, tem... Engenheiro vai saber o que é, mano. Tem, sei lá... economista, que é meio burrinho, que não é tão inteligente quanto administrador e tal. Eu pergunto. O advogado pergunta, 0,23, o que significa esse número? O que vocês respondem? Que 23% das pessoas recebem entre 1.399,50 e 2.099,50, é isso? 1.999,50 e 2.000, não, 1.399, não é acumulada, é relativa. Não é relativa acumulada. Essa aqui é só a frequência relativa. Acumulada. Aqui não é frequência relativa acumulada. Então, repete o teu raciocínio. Vai de novo, Vanessa. Tá, então é
7,85% dos funcionários, isso? 23% dos funcionários, né? Tá, isso. 23% dos funcionários recebem entre 1.399,50. Não. 23% dos funcionários recebem entre... Não é acumulada. Ó, 23% dos funcionários recebem entre 1.999,5 e 2.199,50. Ah, sim. Mentira. Não é acumulada. Então, ó, vamos de novo, Vanessa. O que significa esse 0,05? Tá, que 0,5. 5% recebe entre 1.399,50 e 1.599,50. Entendeu? Não é acumulada. Essa frequência relativa ela não é acumulada. Porque eu não estou dividindo pelo acúmulo em cada classe. Eu dividi pelo número de funcionários da classe. Vou repetir, gritar, para que vocês entendam. Eu não dividi pelo número acumulado. Eu dividi 10 por 200, eu dividi 35 por 200, eu dividi 66 por 200, eu dividi 46 por 200, eu dividi 19 por 200, eu dividi 24, ou seja, cada classe eu dividi pelo número total. Então, por exemplo, aqui, a última classe, aqui, ó. Qual é o que vocês poderiam dizer lá na reunião? Olha, a classe mais alta do funcionário tem 12 dos 200 funcionários, aliás, não é 12, desculpa, é 24, né? Tem 24, olha o que vocês diriam, 24 funcionários recebem na classe salarial mais alta, salarial entre 2.399,5 e 2.599,5. Mais do que isso, esses 24 funcionários representam 0,12, ou seja, representam 12% do total de funcionários da empresa. Tá claro isso ou não? Perguntas? Estou à disposição. Pode repetir, prof, o que representa 12% da empresa? Então, vamos de novo, sem problema nenhum. Então vamos lá. O que tu vai dizer, Vanessa? O que vocês vão dizer na reunião? Olha, pessoal, é o seguinte. A classe mais alta é a classe que compreende funcionários que ganham entre 2.399,5 e 2.599,5. Do total do universo de 200 funcionários da empresa, 24 recebem dentro dessa faixa salarial. Tá? Isso representa, em termos relativos, 0,12, ou 12% dos funcionários da empresa recebem dentro da faixa salarial mais alta. Ficou claro ou não? Sim. Todo mundo entendeu? Ah, não entendi, professor, dá outro exemplo. E aí, pessoal? Tranquilo? Sim, pessoal. A Andressa botou no chat que agora deu para entender. Tá. E agora vamos para o último ali, frequência relativa acumulada. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar as frequências relativas. Eu vou somar as frequências relativas. Por exemplo, aqui, ó, 0,05 mais 0,018 dá quanto? Hein? 0,05 mais 0,18. 0,23. Aqui, vamos arredondar aqui. Pronto, 0,23. Tá aqui, arredondei. 0,23. 0,23 mais 0,33. 0,56. E por aí vai. Vou arredondar esse aqui também, que está com uma casa a mais. Tá, então eu vou perguntar para ti, Margarete.
o publicitário lá está apavorado com os números e pergunta para a Margarete: Margarete, me explica esse 0,79. O que significa esse 0,79? Como é que tu explicaria para o publicitário? Deixa eu espiar aqui. 0,79. É o 0, é a diferença entre o 0. Deixa eu achar aqui. Eu estou olhando no celular, eu não enxergo patavina, tá? Não tem problema. Tem que estar aumentando aqui, porque meus olhos não funcionam. 0,79. O que significa? É a soma do 0,79? Oi? É a soma do segundo e do segundo e do terceiro. É isso que tu responderia para ele? É a soma da frequência relativa do segundo item, né? Da classe da fronteira de classe do segundo item, que eu acho que é isso aqui, porque eu não estou enxergando mesmo, mais a soma da terceira fronteira de classe, é isso? Não. Concorda comigo que ele não ficaria muito satisfeito com a explicação? Não, com certeza. Tá, vamos lá. Eu vou te ajudar. O que significa esse 0,79? Que é uma frequência relativa acumulada. O que tu vai dizer para o publicitário? Tu vai dizer o seguinte: olha, tá, o que acontece, tá? O que eu posso te dizer é o seguinte: que entre R$ 1.399,50, tá, e R$ 2.199,50 estão presentes 79% dos funcionários. Tá? Ou ainda, de um universo de 200 funcionários, 157 funcionários ganham, no mínimo, R$ 1.399,50 e, no máximo, R$ 2.199,50. Ou seja, esses 157, no universo de 200 funcionários, representam 0,79 ou 79%. Me fiz claro ou não? Com certeza. Todo mundo entendeu o que o professor disse? Sim. Ficou clara a explicação? A Andressa colocou no chat que ela não entendeu. Quem? A Andressa Eloá. Tá. Andressa, o que tu não entendeu? Me ajuda, que senão eu vou fazer a mesma explicação. Não quer tentar explicar o 0,88 para nós? Consegue abrir o microfone ou não? Ela botou que não tem fone e ela não entendeu essa última explicação. Tudo bem. Então, quem é que pode me ajudar a explicar o 0,88? Pode ser. Pode ser. Quem é que me ajuda a explicar o 0,88 para a Andressa? Alexandra. Em relação ao 0,88, que 88% dos funcionários, 88% desses 200, ganham de R$ 1.399,50 a R$ 2.399,50. Isso representa, no universo de 200 funcionários, quantos funcionários? 176. Excelente explicação, Alexandra. Parabéns. Tá? Entendeu perfeitamente o raciocínio. Ou seja, quando a gente trabalha com frequência relativa acumulada, a gente trabalha com o acúmulo das classes. A gente soma as classes até chegar ao percentual que a gente quer trabalhar. Então, tu vai dizer lá para o publicitário o seguinte: olha, 88% dos nossos funcionários ganham, né, até 2.399, ou mais do que isso. Né? Pode dizer o seguinte, que de cada 100 funcionários, 88 ganham até
entre 1.399,50 e 2.399,50. Isso representa 88%. Tá claro agora? Ficou mais tranquilo? Ficou mais claro? Ela colocou que agora sim. Ótimo, ótimo. Me agradece. Tá. Como é que vocês estão cansados? Não estão cansados? Querem continuar um pouco mais? Estou à disposição de vocês. Por mim, tá de boa. Só aproveitando, professor. Sim. Eu encontrei aqui nos meus arquivos, digitalizado já o seu livro, do capítulo 2 ao capítulo 5. Disponibiliza para os colegas, né? Isso, daí eu acho que eu vou mandar para o senhor manda para a turma, que eu acho que nem Isso, todo me mundo manda tá para o meu naquele e-mail grupo que eu lá. passo por e-mail da turma. Tá, daí só para avisar o pessoal que pelo menos do 2 ao 5 já tem. Tudo bem? Tudo tranquilo? Posso continuar mais um pouco? Por mim, Sim, pode. obrigada, Maura. Sim. Então vamos lá. Ó, então a gente encerrou a tabelinha aqui, ó, e vamos agora, os mesmos dados dessa tabelona que a gente fez, trabalhar um pouquinho com gráficos. Então a primeira coisa aqui, eu vou trabalhar com polígono e histograma. Tá? São dois gráficos importantes. Porque quando a gente vai numa reunião de trabalho, né, quando a gente vai numa reunião, apresenta um relatório, muitas vezes a gente tem que apresentar menos números e mais gráficos. Que é mais fácil aquele que não está habituado com números entender, tá, o que a gente quer mostrar. Então, por exemplo, como é que eu faço um polígono de frequência? Como é que eu calculo o polígono de frequência? Agora sim, agora eu vou precisar daquele conceito de ponto médio. Vou precisar daquele conceito de ponto médio, né? Que eu elaborei lá na tabela. Ali, ó, lembra o ponto médio que a gente calculou? Aqui, ó. Para cada classe eu calculei um ponto médio. Ó, cada classe eu calculei um ponto médio, para classe 1, para classe 2, para classe 6. Eu peguei esses dados e transportei para a planilha 2. Ó, não fiz isso, ó, não está aqui, pessoal, o ponto médio. Ó, isso aqui. E calculei o ponto médio, ó. Primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe, quinta classe, sexta classe. Ah, por que eu fiz aqui Aqui eu só fiz para fechar o gráfico, né? Para ficar com as pontinhas fechadinhas, né? Então eu coloquei duas classes, uma classe antes da primeira e uma classe acima da segunda. Mas é só para efeito de gráfico, né? De gráfico de Excel mesmo, por isso que eu coloquei esse valor. Mas o que vale aqui, ó, eu achei o ponto médio da primeira classe. Ah, onde é que é esse 139,5? Está aqui, ó. Tá? Ah, é que aqui eu mudei o... Peraí, só um pouquinho. Trabalhei aqui, só um pouquinho. É que a gente mudou os valores, né? Vocês lembram disso? Mudou. Entendeu? Então vamos lá. Onde é que eu achei esse 1.499,5? Aqui, ó. Eu peguei, é o ponto médio da primeira classe. Onde é que eu achei esse 1.699,5? É o ponto médio da segunda classe. Onde é que eu achei esse 1.899,5? É o ponto médio da terceira classe. Onde é que eu achei o ponto médio 2.099,5? É o ponto médio da quarta classe, e assim por diante, até a sexta classe. Entenderam ou não? Sim ou não? Sim. Tudo bem? Sim, prof. Tá, e aí o que eu fiz aqui? Associei ao ponto médio o número de funcionários. Quantos funcionários estavam na primeira classe lá? Vamos lá olhar? Aqui mudou também, né? Que a gente mudou os valores, só um pouquinho. Vou botar aqui, copiar. Colar.
copiei agora. Então, 10 funcionários estão na primeira classe, 35 na segunda classe, 66 na terceira, 46 na quarta, 19, 24, totalizando 200 funcionários. Tudo bem? Entenderam o que o professor fez? O professor pegou os dados da planilha 1, o número de funcionários de cada classe, né? E o ponto médio de cada classe. E jogou aqui na planilha 2. Por que o professor fez isso? Para calcular o histograma e o polígono de frequência. Ou seja, para tentar representar na forma gráfica as informações que eu tinha em formato de tabela. Então, tá aqui, ó. Olha, desenhei um polígono de frequência. O que mostra esse polígono? Ele mostra a frequência. Quanto mais alto for o pico, né, a linha, maior é a frequência desse número aqui, ó. Então, qual é o ponto médio com frequência mais alta? O que vocês dizem? Olhando para o gráfico. 1899,5. Que classe tá? 3. E quantos funcionários estão nessa classe? 66. 66. Ou seja, o que eu fiz? Eu não fiz nada, eu não criei nada novo. Eu simplesmente peguei e transformei os dados numéricos em um gráfico de frequência, né, que se chama, na linguagem estatística, de polígono de frequência. Tá? Eu poderia fazer a mesma coisa, ó, ao invés de fazer um polígono, em vez de representar na forma de um polígono, eu podia representar na forma de um histograma. Novamente, a barra mais alta representa o quê? Essa barrinha mais alta aqui. 1899,5. O ponto médio com maior frequência. Qual é o ponto médio com maior frequência? 1899,5. Representa que classe? 43. Quantos funcionários tem nessa classe? 66. Tá claro isso? Ficou claro? Ou seja, vocês, se fossem... Vou fazer uma pergunta cada um. Vocês, se fossem apresentar um relatório na empresa, apresentariam um relatório na forma de histograma ou na forma de polígono de frequência? Polígono. Eu acho mais elegante também. Juro que acho mais elegante. Eu apresentaria também na forma de polígono, embora os dois mostrem o mesmo resultado. Entenderam? Ficou claro isso, pessoal? Tá. Sim. Sim. Então, vamos continuar. Isso aqui é o chamado, já que a gente está em guerra agora, o chamado gráfico de ogiva. Tá? O que é o tal do gráfico de ogiva? Isso aqui, vocês estudaram física lá no colégio, né? E não tinha os movimentos da física, né? O movimento balístico, né? Muitas vezes, isso aqui é só por curiosidade, tá? Quando a gente trabalha com frequência acumulada, geralmente o gráfico que vai aparecer é no formato de um gráfico de ogiva, que é um formato aí seria mais ou menos o caminho de um míssil, de uma bala de canhão, de uma bala, né, por isso que se fala em ogiva. Ogiva, né, a tradução seria um míssil, né? Então, né, olha aqui, o professor tentou desenhar para vocês aqui que seria uma ogiva, a trajetória de uma ogiva, e aqui o que a gente fez. Como é que a gente chegou a esse gráfico? A partir da frequência acumulada. Até vamos botar os dados certos aqui que a gente atualizou. Ó. Onde é que está aqui a frequência acumulada? Não está aqui, ó. Ó, estou pegando os dados aqui da frequência acumulada. Eu vou fazer um copia e cola. Vamos ver se vai mudar muito. Colando aqui. Ó. Em vez de ser 100, agora vai ficar 200, tá? Não ficou ruim. Opa, era valores. Ó, não mudou muito o formato, mudou um pouquinho do gráfico de ogiva, mas também continua muito próximo desse formato. Então, quando tu trabalha com
frequência acumulada, geralmente vai aparecer esse tipo de gráfico. E tu vai ter que saber interpretar, tu vai ter que saber mostrar para ele, olha, significa que, ó, que a frequência acumulada aumenta, evidentemente que vai aumentar, vai somar sempre, mas ela aumenta principalmente aqui dentro desse intervalo aqui, ó. Se a gente olhar para esses dados, a gente vê que a maior parte dos funcionários da empresa, ó, encontram-se dentro dessa faixa aqui, ó. Estão enxergando aqui, ó. Aqui, ó, dentro dessa faixa aqui. Aqui, ó. É onde cresceu mais. Depois continua crescendo? Continua, mas cresce a taxas menores, a valores menores. Dá para enxergar ou não? Para trás isso. Não aparece para trás. Então aqui, ó, seriam os dados, seria onde a empresa cresce mais rápida essa frequência acumulada. Então, nós já vimos polígono de frequência, que é utilizado para frequência relativa, não acumulada, o histograma, que é uma forma alternativa do polígono de frequência, e agora vimos o gráfico de ogiva, que representa muito bem a frequência acumulada, tá? A frequência acumulada. Vamos lá aqui. Aqui também, ó, tu poderia fazer um gráfico de barra horizontal, né? O Excel permite isso, né? Então aqui tu tem produção, e aqui é outro exemplo, produção de veículos, né? E aí tu faz um gráfico horizontal, né? É uma forma elegante também de mostrar, por exemplo, a produção de veículos entre 2011 e 2015. E mostra, por exemplo, através desse gráfico horizontal, que o ano que mais vendeu foi 2014. O ano que menos vendeu foi 2011. 2014 para 2015 caiu as vendas, a produção, desculpe, assim por diante. Então, só uma outra forma de mostrar a apresentação de um relatório, que seria um gráfico de barra horizontal. Não é muito usual, mas às vezes, né, se justifica apresentar um gráfico de barra horizontal. Isso aqui é o gráfico de torta, que também pode ser utilizado para algumas situações, né? Então, por exemplo, aqui, ó, distribuição de ganhos de uma empresa. Vamos supor que vocês queiram ver como está a distribuição de gastos ou de ganhos de uma empresa, quanto é que tu gasta com fornecedores, quanto é que tu gasta com empregados, quanto é que tu gasta com impostos, qual é a parte que sobra dos lucros, qual é a parte que tu destina para depreciação e amortização. Então, tu pode fazer um diagrama de pizza ou torta, como queiram, né? E ele vai representar justamente a distribuição de ganhos, a distribuição de gastos, de custos de uma empresa. É outra forma, é outra maneira de apresentar os resultados na empresa. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Acho que aqui já repete. Tá? Aqui é para dados não agrupados. A gente calculou para dados agrupados. Tá, isso que a gente vai ver a aula que vem, porque são dados não agrupados. A gente vai ver com calma esse exemplo aqui. Bom, acho que por hoje é isso. Perguntas, dúvidas, questionamentos? Tem alguma diferença o diagrama de barras com o histograma? Qual é a diferença entre eles? Não tem diferença. Um é vertical e outro é horizontal. Tem. Desculpe, Ana Paula. Tem sim. O histograma ele é grudado. Tá? Tá. Boa pergunta, Ana Paula. Boa pergunta. O histograma, as barras, elas são juntas uma da outra. No diagrama de barras, tu tem uma separação entre barras. Entendeu? Entendi, obrigada. Era essa a pergunta? Tá. Mais alguma pergunta? Mais algum questionamento? Onde que a gente encontra os exercícios para a semana que vem? Então, vamos fazer o seguinte. O professor amanhã o professor não vai poder, porque o professor deu uma reunião, amanhã não vai poder realmente depositar nada, tá? Mas quinta-feira, de manhã, o professor vai depositar uma lista de exercícios para vocês, ok?
uma lista de exercícios do capítulo 1 e do capítulo 2. E aí vai disponibilizar para vocês no Moodle. E vai dar tempo para vocês fazerem, vai dar 7, 8, 9 dias. E antes de entrega da data, né? E antes, aliás, é diferente aqui, a estatística é um pouquinho diferente. E vai dar um tempo para vocês fazerem. Vocês têm até julho para fazer, né, a lista de exercícios, né, que vai ser acumulativa, né? Vou dar 7 exercícios na primeira área, mais 7 na segunda aula, assim por diante. Vou acumulando exercícios. Mas, o que eu faço para não deixar vocês desamparados? Toda semana, quando vocês pedirem, professor, vamos fazer uma aula facultativa para a gente revisar aqueles exercícios, tem um ou outro que eu não consegui fazer, a gente agenda uma hora e a gente revisa especificamente aqueles exercícios da semana. Entenderam? Ótimo. Então, vamos repetir como é que é a coisa. É diferente, tá? Vocês não precisam postar toda semana os exercícios. O professor vai dizer, olha, essa semana os exercícios são tais, 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 tais. O professor vai colocar no WhatsApp, vai colocar no Moodle, tá? Geralmente são os exercícios do livro do Casimiro, tá? Então, hoje eu vou colocar, amanhã ou quinta, eu vou colocar alguns exercícios do capítulo 1 e do 2 do Casimiro. Vocês vão fazer, tá? Bom, aí vocês vão fazer o seguinte, eu tenho que entregar quando, professor? Na verdade, a data de entrega vai ser mais ou menos lá por início de julho. Quer dizer que eu não preciso fazer agora? Pode ser que não, mas vai 7 na primeira semana, depois mais 10 exercícios na segunda semana, mais 5 na terceira. Quando tu vê, tu tem 80, 90 exercícios, tu não vai resolver isso em 2 semanas. Não vai conseguir resolver. Então, o que a gente faz para não deixar a coisa desandar? O professor, a cada semana, dá uma lista de exercícios. Maior ou menor, essa semana talvez seja menor, né? Seja uma lista menor, talvez seja 5, no máximo 6 exercícios, e aí vocês vão tentar fazer os exercícios. Aquele exercício que vocês têm dificuldade, vocês vão chegar e dizer, olha, professor, vamos revisar. Aí tem 2 opções, ou a gente revisa em sala de aula, ou a gente cria um horário específico para revisar aqueles exercícios que vocês estão com dificuldades. Tá claro? Professor, eu acho que a revisão vai levar muito tempo para ser em sala de aula, Pois e a gente não vai conseguir o conteúdo. Que seja o horário facultativo. Eu prefiro que seja horário facultativo. Tá? Só mais uma dúvida, professor. A gente pode... Eu vi ali que já está disponível o lugar para a gente postar os exercícios. Eu posso ficar repostando e reatualizando o arquivo ali até julho, isso? Deve fazer isso. Ou simplesmente guarda para ti os arquivos do teu computador na tua nuvem, 5, 6 dias antes, deposita tudo. Tá bem. Escolhe como tu quiser. Tá bom, Sara? Tá bem. Tá entendido? Tá, então encerramos o capítulo 2, aula que vem a gente começa o capítulo 3. Capítulo 3, o que é? O capítulo 3 é um pouquinho mais complicado, tá? A gente vai começar a trabalhar com medidas de tendência central, né? A gente vai começar a trabalhar para dados agrupados e não agrupados, de média, mediana, moda, quartis, decis, percentis, ou seja, nós não vamos ver todo o capítulo 3 em um único dia, provavelmente no mínimo 2 aulas, 2 aulas e meia, tá? Então, a partir da aula que vem é o capítulo 3. Ok? Vou aparecer aqui, vou abrir aqui para me despedir de vocês, tá? Vamos botar aqui, onde é que está? Aqui. Entrando aqui, vou entrar com internet. Vou permitir a minha entrada. Ok. Então, estão me escutando aí? Sim. Sim. Só que agora Tá, agora estou aparecendo. Então agora estou aparecendo. Tá, estava dando microfone.
Então, agradeço muito a atenção de vocês, tá? Fico à disposição no WhatsApp. Aguardem que eu vou encaminhar a primeira lista de exercício e, evidentemente, vou avisar vocês de quando que a gente vai poder revisar essa lista. Ok? Ok. Ok, Então, professor. Brigadão, pessoal. Uma boa noite para todos. Boa noite. Obrigada, prof. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite.